Meus amigos, sim, a chance do Santos não voltar para a primeira divisão, ela é real, ela é concreta e ela é desesperadora. Porque depois do jogo contra a Ponte Preta, e nos últimos também, inclusive contra o Amazonas, a gente tem cada vez mais certeza que o Santos, no longo prazo, pode terminar fora do G4. E nesse vídeo a gente vai falar dessa situação do Santos e também como é interessante a situação que os técnicos, principalmente técnicos brasileiros, utilizam o calendário como desculpa, mas não conseguem valer do seu trabalho de fato e como isso expõe a sua incapacidade de fazer gestão de um time. Vamos falar sobre a situação do Santos aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar nosso trabalho a crescer cada vez mais. O jogo contra a Ponte Preta, o Santos ele tinha obrigação de ganhar. Ele vinha de 3 jogos sem vitória, ele vinha de uma longa sequência jogando na Vila Belmiro, ele não conseguindo ter o seu resultado a seu favor, mesmo tendo a torcida ao seu favor. E aí, quem acompanha o Santos de fora e vê o time como líder do campeonato nesse momento, tendo um jogo a mais que todos os seus demais adversários do G4, mas sendo líder da competição, acha que tá tudo bem, mas não tá. O Santos ele continua apresentando os mesmíssimos problemas que mostrou no jogo contra a Ponte Preta. E no jogo contra a Ponte Preta, o Fábio Carille, ele até que mostrou uma novidade tática, colocando seus pontas jogando cada vez mais por dentro e fazendo o corredor passar para os laterais agirem como esses caras de ataque. Então, muitas vezes, o Santos ele vinha com 5 homens de ataque de frente, mais um vindo de trás, que era o Juliano. Então, muitas vezes, o Santos atacava com uma linha de 6 jogadores. 6 jogadores, e mesmo assim ele não conseguia quase chutar no gol do adversário e conseguia chegar na área através de cruzamentos. Somente isso, ou alguns chutes de fora da área não acertando o gol. O time do Santos ele é muito pobre de produção. Ele é muito pobre defensivamente, ele cede muitas chances ao adversário. O adversário que muitas vezes não tem competência para conseguir marcar o gol e com isso acaba dando sorte para a equipe do Fábio Carille, porque é muito mais sorte. Os jogadores muito fora de posição. Você vê que a defesa muitas vezes concentra o jogador num determinado setor do campo, outro lado sobra, como foi no segundo gol da Ponte Preta. Saídas de bola completamente equivocadas, onde não dão substância para o meio-campo conseguir levar a bola com qualidade até o ataque. Você vê que os volantes eles precisam voltar constantemente para conseguir armar a jogada, porque os zagueiros não têm capacidade para isso, apesar do Gil ser um excelente jogador. Você vê que os laterais eles se preocupam muito mais com correria e eles não conseguem fazer marcação nos jogadores de ataque da equipe adversária, cedem muito espaço, erram muitos passes e apostam muito em cruzamentos que não dão em nada. Então você tem vários pontos em que fazem com que o Santos seja uma equipe inconstante. E quando a bola principalmente chega no ataque, você tem jogadores que praticamente não sabem o que fazer. Você tem um Wesley Patati, que quando pega a bola tenta fazer algum rabisco, mas não consegue finalizar gol com maestria. O Guilherme, por mais que ele seja o melhor jogador da equipe, você vê que ele erra muito a questão de finalização também. E você tem um centroavante que ainda tá tentando achar aquele cara que seja ideal pro Santos, porque ora é o Furt, mas tá machucado, ora é o Bigode. Então você vê que o Santos ele vive de inconstâncias. Ao que me parece é que ele se vale da qualidade do seu meio-campo para a bola chegar um pouco melhor para o ataque para conseguir fazer o gol. Esse homem, no caso, é o Guilherme. Mas o Santos não passa disso. O Santos ele é uma equipe que não tem um padrão de jogo. O Santos ele é uma equipe que não tem força para marcar, ele não tem força e organização para atacar. Ou seja, ele ataca, a Deus dará, e ele se defende, a Deus dará. E isso vai muito por conta do técnico Fábio Carille. Por quê? Porque se você pegar as peças do Santos, e sendo um cara muito repetitivo, você vai ver, o Santos ele tem o melhor elenco disparado da Série B. Só que, pegando uma notícia de 2019, o Carille, ainda quando ele era treinador do Corinthians, ele reclamou de uma coisa: calendário. Ele criticou o calendário do futebol brasileiro,
Times que têm muitas competições não conseguem ter tempo para recuperar os seus atletas, com isso os atletas ficam desgastados, eles não conseguem ter um bom desempenho dentro de campo, eles não conseguem apresentar um espetáculo para a equipe que tá lá, para a torcida que tá lá pagando, ele não consegue entreter o público, fazendo ele se tornar antipático, então tem uma série de coisas que pioram o futebol brasileiro. Ele tem razão de falar isso, porque agora ele tem um time tão bom quanto, talvez até melhor nas peças aqui aquele Corinthians. E você vê que mesmo tendo uma competição, mesmo o Santos muitas vezes jogando só uma vez na semana, ele não consegue tirar o melhor dos jogadores. Ele não consegue apostar fisicamente, os jogadores ficam cansados no segundo tempo. Ele não consegue ter um padrão de ataque. O Santos ele chega de uma forma completamente atabalhoada de contra-ataques. O Santos não consegue ter um contra-ataque com maestria. Ele não consegue organizar. Porque quando você pega equipes como, por exemplo, o Fortaleza, ele tem um contra-ataque muito bem estabelecido. O Palmeiras, ele tem contra-ataque estabelecido. Mais altas são equipes que estão num patamar diferente do Santos. Mas o Santos como time, como 11 jogadores, ele tem capacidade de exercer isso. Ele não tem um mau time. A gente sempre fala que o Santos ele tem um time de Série A jogando a Série B. Mas ele está sendo mal treinado. Fora que já foi apontado por vários jornalistas. O Santos ele tem um problema que ele não treina. Ele tem treino, pouquíssima duração, pouquíssimos momentos durante a semana. Ele não tem um trabalho de intensidade. Ele não tem um trabalho tático, não tem nada. Aliás, isso fica muito bem claro que o cara ele fica pautado no seu 4-3-3 infinito. Ele não consegue mudar o time jogando com 2 atacantes, ele não consegue jogar com 1 atacante somente, ele não consegue jogar com 4, 5 meias, ele não consegue. Ele não consegue estabelecer uma variação tática. Isso faz com que o time fique muito previsível. Isso faz com que os adversários façam uma fácil leitura do Santos. O Santos, mesmo jogando em casa, ele não assusta tanta gente assim. Ele pode ter bons jogadores, mas ele é um time completamente desorganizado. E é um time cansado. Olha isso. Por mais que você tenha um time mais velho, eu entendo, mas você tem jogadores ali que podem dar uma oxigenação no time, porém o time morre todas as partidas no segundo tempo, fisicamente. O Santos morre fisicamente no segundo tempo, tendo uma competição apenas para disputar. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? O técnico brasileiro, como já foi bem renomeado, Fábio Carille, né, por mais que ele tenha fama de retranqueiro, etc., os técnicos brasileiros como um todo, eles reclamam sempre do calendário. Mas quando eles têm tempo disponível para conseguir botar suas ideias ali em campo, eles não conseguem. Ou seja, não é somente a falta de tempo, é a falta de capacidade que tem de conseguir mudar o jogo. É a falta de leitura tática que tem a maioria dos treinadores brasileiros. Não é desmerecendo o trabalho do Carille, não é. Não é chamando o Carille de incompetente, não é isso. É que por muito tempo eles se pautam numa justificativa que quando eles não têm mais essa justificativa, eles não têm pra onde correr. É a falta de bons jogadores, o Santos tem bons jogadores. É a falta de tempo, o Santos tem tempo. Então por que não tá conseguindo jogar bem? Então você vê que, infelizmente, o Fábio Carille ele faz um trabalho ruim. Ele faz um trabalho ruim. Ele não consegue dar ritmo pro time. Ele não consegue fazer o time estar taticamente organizado. Não consegue nada. Se o Santos estiver minimamente organizado, ele consegue ganhar quase todos os jogos. Ele não consegue. Então já passou da hora do Marcelo Teixeira ele conseguir agir, que tenham uma conversa, que monitorem para saber o que o Santos não tá fazendo nos seus treinos, porque se continuar nessa pegada, o Santos vai terminar fora do G4 e não vai voltar para a primeira divisão. Beleza? Quero saber o que você acha, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima.